Do you remember when you learned that your father murdered Jeffrey Dahmer? Yes. It was about 10, I saw it on TV. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje veremos os casos mais assustadores de assassinos condenados que voltaram a agir mesmo atrás das grades. Schaefer carries to the grave confessions? Maybe where the bodies were? Robert O'Neill. Em fevereiro de 1980, Robert O'Neill foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Ralph Roscoe Sherrick, de 78 anos. No ano anterior, O'Neill havia invadido a casa do genro de Sherrick, onde o encontrou e o matou a tiros após roubar a casa. Enquanto cumpria sua pena na penitenciária estadual do Missouri, O'Neill juntou-se ao grupo supremacista branco, a Irmandade Ariana. O seu comportamento violento na prisão fez com que ele fosse transferido para uma unidade especial, reservada apenas para os detentos mais perigosos. Em 3 de fevereiro de 1984, ele e 2 outros prisioneiros atacaram Arthur Dade, um homem negro que cumpria pena por assalto à mão armada, e O'Neill o esfaqueou fatalmente com um picador de gelo caseiro. Ele foi condenado por homicídio doloso pelo ataque e executado por injeção letal. Wyatt Busby. Busby is 7 years into a 50-year sentence for murder and has a lengthy history of violent convictions. Wyatt Busby foi condenado por assassinato após esfaquear fatalmente um homem em Houston, no Texas, em 2016. Ele pegou 50 anos de prisão e cumpria pena na unidade Caulfield, no Texas. Durante esse tempo, Busby dividiu uma cela com um suspeito de ser um serial killer, Billy Shemirmir. Entre 2016 e 2018, Shemirmir supostamente assassinou pelo menos 18 mulheres em Dallas e foi condenado por 2 desses crimes. It took years to uncover the murders because the deaths were not considered suspicious at the time due to the age of the victims. Em 19 de setembro de 2023, os 2 companheiros de cela entraram em confronto verbal, que evoluiu para uma briga física após Shemirmir supostamente ter feito comentários inapropriados sobre os filhos de Busby. Os guardas da prisão demoraram a intervir, o que permitiu que a situação saísse do controle. Quando os 2 homens foram separados, Busby já havia matado Shemirmir. Those who wanted justice for their loved ones don't feel sorry for the convicted serial killer. Sunil Ratti. O gangster indiano Sunil Ratti entrou para o mundo do crime depois do assassinato do seu pai em 1999. 3 pessoas foram acusadas pelo crime e em menos de 6 meses, Ratti localizou e matou 2 deles, os irmãos Mihak e Mokan Singh. Esses atos de vingança o levaram à prisão perpétua. Em 2018, Ratti foi transferido para a penitenciária do distrito de Bagpat, alegando que a sua vida corria risco no presídio anterior. Foi lá que ele cruzou o caminho com Munna Bajrangi, um notório líder de gangue e assassino de aluguel com ligações políticas. Bajrangi teria feito comentários depreciativos sobre a aparência de Ratti, o que o enfureceu. Em 9 de julho de 2018, Ratti matou Bajrangi a tiros, com uma arma que havia sido contrabandeada para dentro da prisão. Kevin Robbie. Se você assistiu aos primeiros filmes do diretor John Singleton, talvez reconheça o ator Lloyd Avery II, que interpretou o gangster em Os Donos da Rua e Sem Medo no Coração. A linha entre a ficção e a realidade logo se apagou quando Avery se envolveu de fato com o crime. E em 2001, ele foi condenado à prisão perpétua por um duplo homicídio. Atrás das grades, ele dividiu a cela com Kevin Robbie, que também cumpria prisão perpétua por agredir sexualmente e assassinar a própria irmã. Enquanto Avery parecia ter encontrado um novo caminho, tornando-se um cristão renascido, Robbie mergulhou no satanismo. Em 4 de setembro de 2005, Robbie assassinou Avery em um suposto ritual satânico. Surpreendentemente, os agentes penitenciários só encontraram o corpo de Avery 2 dias depois. Joseph Drews. O reverendo John Gagin foi uma das figuras centrais no escândalo de abusos sexuais envolvendo a Igreja Católica em Boston. Ele foi acusado de conduta imprópria com quase 150 menores ao longo de 30 anos. Por isso, ele foi condenado por atentado ao pudor e lesão corporal, com pena de 9 a 10 anos de prisão. 66-year-old defrocked priest John Gagin struggled to hold back his emotions after a jury convicted him. Na prisão, Gagin conheceu Joseph Drews, um colega de cela que cumpria a pena perpétua pelo assassinato de um homem que supostamente o agrediu sexualmente. Drews teria sido vítima de abuso sexual na infância e teria ficado indignado com a aparente falta de remorso de Gagin. Em 23 de agosto de 2003, Drews atacou e matou Gagin na sua cela. Embora tenha se declarado inocente por insanidade, Drews foi condenado por homicídio de primeiro grau.
The psychiatrist, got up there and said he was the most insane person he's ever seen. You really had no clue what was going on. Jimmy Mack. A ala do corredor da morte nas prisões abriga alguns dos indivíduos mais perigosos que existem. Em 1999, Donald Leroy Evans e Jimmy Mack estavam entre os detentos do corredor da morte no presídio estadual do Mississippi. 2 days ago, a 12-member jury sentenced Donald Leroy Evans to death by lethal injection. Evans era um notório serial killer que acredita-se ter matado até 70 vítimas, embora o número exato seja desconhecido. Ele foi condenado à morte em 1993 pelo estupro e assassinato de uma menor. Says he killed 72 people during the 1970s and 80s. He even led the FBI on a 2-day search for bodies in the Arizona desert, but they found nothing. Mack, por outro lado, foi condenado à morte pelo assassinato de um homem em 1990 no condado de Bolívar, no Mississippi. Em janeiro de 1999, Mack atacou Evans fatalmente com uma facada enquanto ele saía do chuveiro. Ele foi condenado por homicídio culposo e recebeu mais 20 anos de prisão. Victor Castigador, apelidado de assassino de Manila, Victor Castigador foi preso em 1989 pelos assassinatos de 2 seguranças em Londres. O crime, conhecido como os assassinatos da Tocha Humana, resultou em uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, garantindo que ele nunca fosse solto. Entre os seus companheiros de cela na prisão de Long Lartin estava Sidônio Teixeira, também condenado à prisão perpétua por matar a própria filha e tentar assassinar o filho. Embora pouco se saiba sobre o relacionamento entre eles na prisão, tudo chegou a um ponto crítico em junho de 2016, quando o castigador atacou fatalmente Teixeira com uma pedra dentro de uma meia durante uma oficina. Castigador recebeu outra sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional e foi transferido para uma prisão de segurança máxima, onde morreu em março de 2017. Vincent Faustino Rivera. Os assassinatos que levaram Vincent Faustino Rivera à prisão aconteceram em Tampa, na Flórida, em 1990. Ele foi condenado por matar 2 pessoas com apenas 10 dias de diferença e recebeu prisão perpétua na penitenciária estadual da Flórida. Também estava preso lá Gerard John Schaefer, mais conhecido como o policial assassino. I never thought that I would be that close to someone who was capable of doing those things. Ex-delegado, Schaefer ganhou notoriedade no início dos anos 70 pelos assassinatos de 2 garotas. Apesar de ser o principal suspeito de mais de 20 outros homicídios, ele foi condenado apenas por esses 2. Em 1995, ele e Rivera teriam discutido por causa de um copo de água quente. A briga terminou com Rivera esfaqueando Schaefer até a morte dentro da cela. Carries to the grave confessions. Maybe where the bodies were. No entanto, rumores indicam que o assassinato pode ter sido, na verdade, uma execução planejada, motivada pela fama de Schaefer como informante dentro da prisão. Rigoberto Sanches Velasco. Em 1988, Rigoberto Sanches Velasco foi julgado pelo assassinato da filha da sua namorada 2 anos antes. Ele havia confessado o crime logo após cometê-lo, mas depois voltou atrás. Ainda assim, ele foi considerado culpado e condenado à morte. Mesmo no corredor da morte, Sanches Velasco continuou com seu comportamento violento. Em 1995, ele e outro preso, Mário Lara, atacaram 2 companheiros de cela, Edwin B. Caprat III e Charles Street, no pátio da prisão, diante dos guardas e de outras testemunhas. Os 2 morreram mais tarde por causa dos ferimentos. Esse ato brutal rendeu a Sanches Velasco mais 2 sentenças de 15 anos. Em outubro de 2002, ele foi executado por injeção letal pelo crime inicial. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Christopher Scarver. Do you remember when you learned that your father murdered Jeffrey Dahmer? Yes. It was about 10, I saw it on TV. Um dos serial killers mais notórios da história, Jeffrey Dahmer tirou a vida de 17 pessoas ao longo de 13 anos e acabou condenado a 16 penas de prisão perpétua. People try to understand how this could have happened in their midst. How did Jeffrey Dahmer get away with murder after murder for 13 years? Dahmer cumpriu pena na penitenciária de Columbia, em Wisconsin, onde também estava preso Christopher Scarver, condenado à prisão perpétua pelo assassinato de um homem durante um assalto em 1990. Dahmer e Scarver trabalhavam juntos na academia da prisão, ao lado de Jesse Anderson, condenado por matar a própria esposa. No dia 28 de novembro de 1994, enquanto faziam a limpeza do local, os 3 se envolveram numa briga que terminou com Scarver matando Dahmer e Anderson com uma barra de metal. Ele recebeu mais 2 penas de prisão perpétua pelos assassinatos e foi colocado em confinamento solitário. E aí, quais outros assassinos continuaram perigosos mesmo atrás das grades? Conta pra gente nos comentários.
Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.